Dia 4 de outubro é dia de São Francisco de Assis. São Francisco foi um religioso italiano, fundador da Ordem dos Franciscanos. Era filho de um rico comerciante, mas fez votos de pobreza. Ele foi canonizado pelo Papa Gregório IX, 2 anos depois de sua morte, e é conhecido como protetor dos animais. Mas antes de eu contar melhor a história completa de São Francisco de Assis, não deixe de se inscrever e ativar o sino de notificações, para você não ficar por fora de nenhuma de nossas orações, reflexões e histórias. Filho de Pietro e Dona Pica Bernardoni, Francisco nasceu entre 1181 e 1182, na cidade de Assis, localizada na Itália. Seu pai era um rico e próspero comerciante. Francisco foi batizado em Santa Maria Maior com o nome de João, ou como eles conhecem na Itália, Giovanni. Mas quando Pietro Bernardoni voltou de uma viagem à França, mudou de ideia e resolveu trocar o nome do filho para Francisco, prestando assim uma homenagem àquela terra. Segundo a maioria dos biógrafos de São Francisco, o caráter e as qualidades melhores lhe vieram da mãe. Como todo jovem ambicioso de sua época, Francisco desejava conquistar, além da fortuna, também a fama e o título de nobreza. Para tal, fazia-se necessário tornar-se herói em uma dessas frequentes batalhas. E no ano de 1201, incentivado por seu pai, ele partiu para uma guerra que os senhores feudais haviam declarado contra a Comuna de Assis. Em 1202 e 1205, encontramos um Francisco inquieto. Não é apenas a consequência de uma doença longa e misteriosa. É a inquietude de quem está incerto quanto ao sentido de sua vida. Ele decide ser cavaleiro e, em nome da honra, defender a Igreja e seus interesses, convocados pelo Papa Inocêncio III. Na cidade de Spoleto, sintomas de febre fizeram com que Francisco não pudesse partir. Assim, pensou ter ouvido a voz do Senhor com quem dialogou. Francisco, o que é mais importante, servir ao Senhor ou servir ao servo? Servir ao Senhor, é claro, respondeu o jovem. Então por que te alistas nas fileiras do servo? Senhor, o que quereis que eu faça? Volta a Assis, e ali te será dito. Em busca de respostas, decidiu viajar para Roma, isso no ano de 1205. Visitou a tumba do apóstolo São Pedro e exclamou: é uma vergonha que os homens sejam tão miseráveis como o príncipe dos apóstolos. E jogou então um grande punhado de moedas de ouro, constratando com as escassas esmolas de outros fiéis menos generosos. A seguir, trocou seus ricos trajes com os de um mendigo e fez sua primeira experiência de viver na pobreza. Voltou a Assis, a casa paterna, entregando-se ainda mais à oração e ao silêncio. Em 1206, passeando a cavalo pelas campinas de Assis, viu um leproso, repugnante à vista e ao olfato, lhe causando nojo. Mas então, movido por Deus, colocou seu dinheiro naquelas mãos sangrentas e deu-lhe um beijo.
Falando depois a respeito desse momento, ele diz: o que antes me era amargo, mudou-se então em doçura da alma e do corpo. A partir desse momento, pude afastar-me do mundo e entregar-me a Deus. Pouco depois, entrou para rezar e meditar na pequena capela de São Damião, semi-destruída pelo abandono. Estava ajoelhado em oração aos pés de um crucifixo quando uma voz, saída do crucifixo, lhe falou: Francisco, vai e reconstrói a minha igreja que está em ruínas. O seu pai começava a se indignar cada vez mais e resolveu exigir que seu filho lhe devolvesse tudo quanto recebera dele. Levou perante o bispo para que o julgasse. Francisco, ciente da sentença de Cristo, disse: quem ama o seu pai ou a sua mãe mais que a mim, não é digno de mim. Mateus, versículo 19, capítulo 29. Sem vacilar um momento, se despojou de tudo até ficar nu. Jogou os trajes e o dinheiro aos pés de seu pai e exclamou: até agora chamei de pai a Pietro Bernardone. Doravante não terei outro pai, senão o Pai Celeste. O bispo então o acolheu. E daquele momento em diante, cantando Sou o arauto do grande rei Jesus Cristo, afastou-se de sua família e de seus amigos e entregou-se ao serviço dos leprosos e à reconstrução das capelas da cidade. Quando estava quase encerrando a reconstrução da capelinha de Santa Maria dos Anjos, perguntava-se o que faria, o que Deus quereria dele. Então, certo dia, Francisco escutou, durante a missa, a leitura do Evangelho. Sem túnicas, sem bastão, sem sandálias, sem provisões, sem dinheiro no bolso. Lucas, capítulo 9, versículo 3. Tais palavras encontraram eco em seu coração e foram para ele como intensa luz. E exclamou então, cheio de alegria: é isso precisamente o que eu quero. É isso que desejo de todo o meu coração. E sem demora começou a viver, como o faria em toda a sua vida, a pura letra do Evangelho. Repetia sempre para si e mais tarde também para os seus companheiros. Nossa regra de viver é exigir o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. A partir de então, Francisco saiu a pregar percorrendo a vizinhança e levando o Evangelho. Ele não tinha intenção nenhuma de conseguir seguidores, somente viver sua vida austera e evangelizar. Porém, logo Bernardo de Quintaval se juntou a ele e pelo caminho juntou-se aos dois Pedro de Catânia. Por 3 vezes abriram o livro do Evangelho e as 3 respostas que encontraram foram as seguintes: se queres ser perfeito, vende o que tens e dá aos pobres. Depois, vem e segue-me. Mateus, capítulo 19, versículo 21. Não leveis nada pelo caminho, nem bastão, nem alforgue, nem uma segunda túnica. Lucas, capítulo 9, versículo 3. E, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Mateus, capítulo 19, versículo 24. Isto é o que devemos fazer, e é o que farão todos quando quiserem vir conosco.
exclamou Francisco, que subitamente viu brilhar uma luz sobre o caminho que ele e seus companheiros deveriam seguir. Finalmente encontrou o que por tanto tempo havia procurado. Isso aconteceu no dia 24 de fevereiro de 1208, dando início à fundação da Fraternidade dos Irmãos Menores. Em 1209, Francisco e seus companheiros foram até o Papa Inocêncio III para pedir a aprovação de seu carisma. Ele ficou maravilhado com o propósito de vida daquele grupo e especialmente com a figura de Francisco, a clareza de sua opção e a firmeza que demonstrava. Reconheceu nele o homem que há pouco vira em sonho, segurando as colunas da igreja de Latrão que ameaçava ruir. O Papa reconheceu que era o próprio Deus que inspirava Francisco a viver radicalmente o Evangelho, trazendo vida nova a toda a Igreja. Por isso, deu a seu modo de viver o Evangelho a aprovação oficial. Autorizou Francisco e seus seguidores a pregar o Evangelho nas igrejas e fora delas. Francisco inspirou Clara para a santidade. Dela surgiu as Clarissas. Tomás de Celano diz: então se submeteu todo ao conselho de Francisco, tomando-o como condutor de seu caminho depois de Deus. Por isso sua alma ficou pendente de suas santas exortações, e a acolhia num coração caloroso tudo o que lhe ensinava sobre o bom Jesus. Já tinha dificuldade para suportar a elegância dos enfeites mundanos, e desprezava como lixo tudo que aplaudem lá fora, para poder ganhar a Cristo. Todos os anos, de 15 de agosto a 29 de setembro, Francisco tinha o costume de preparar-se com uma quaresma de oração e jejum para a festa de São Miguel Arcanjo. E no ano de 1224, ele teve a visão do serafim alado e recebe os estigmas. Seu estado de saúde piora muito a partir daí. Era final de agosto, em 1226, que ele pede para ser levado à Porciúncula. No dia 3 de outubro, à tarde, Francisco morreu cantando Mortem Suscepe. E no domingo seguinte é sepultado na igreja de São Jorge, na cidade de Assis. No dia 16 de julho de 1228, Francisco foi canonizado pelo Papa Gregório IX e se tornou o padroeiro dos animais, pela sua admiração e relação estreita com a natureza. Ele também foi elevado a padroeiro principal da Itália em 1939 por Pio XII. Oração a São Francisco de Assis. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. São Francisco de Assis, rogai por nós.
E antes de finalizarmos o vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações, para você não ficar de fora das orações, reflexões e histórias dos santos diários. E você gostou do nosso vídeo e quer ajudar o nosso canal a crescer? Deixe aqui embaixo o seu like e compartilhe o vídeo com as suas pessoas queridas. Até a próxima, irmãs e irmãos, e fiquem com Deus.